Bom dia, Belo. Se é que eu posso dizer isso. João Jaloreto. Estou começando a achar que é muito dinheiro e pouco futebol. Fabrício Pierozan. Quando terminou 2024, falei que com esse mesmo elenco, sem reforços, não ganharia nada. Nossos dois zagueiros são fracos, laterais fracos. Não tem um volante sequer que saiba jogar. Calma, Fabrício, calma. Ó, Kaká é fraco. Félix Torres é fraco. Gustavo Henrique é mais ou menos. André Ramalho é bom. Zagueiros. Os dois laterais são fracos. Fraco jogando bem. Sabe, lateral ruim jogando bem. Choca é melhor. O Choca, tem o Choca. Choca é melhor que o Kaká e que o Félix. Concordo. O Bidu e o Mateuzinho, não dá para falar que são bons laterais. Fraco. Bom lateral é aquele cara que pode evoluir e chegar à seleção brasileira. Esse é o bom lateral para mim. São laterais fracos que estão em boa fase. Se tiver uma fase ruim, que nem ontem, péssimo. Agora, não tem um volante que não saiba jogar, eu acho não é verdade. O Ranieri é razoável. O Alex Santana estava bem ontem, estava jogando bem. Ele só saiu porque ele tinha amarelo. Porque ele levou um cartão amarelo, que aliás o juiz só dá amarelo pro Corinthians. É impressionante. O amarelo atrapalhou ele, né? Porque logo no começo do jogo. Mata. Um cara que é volante, que é de choque. Sim. Por isso que ele saiu e entrou o Martinez. Foi por causa disso. O André Ramalho. O André Ramalho. O André Carrillo é um dos melhores jogadores que o Corinthians já contratou nos últimos tempos, cara. É muito bom volante. Ele não é bom, ele é muito bom volante. Ele é muito bom. O Breno Bidon, que tá na seleção, é muito bom volante. Tá na seleção, vai voltar. O Garro não tá. Então o meio de campo do Corinthians é bom. Então não é porque perdeu também que todo mundo é fraco. Calma. Tem cara que é ruim, tem cara que é bom. O Corinthians não é o melhor time do mundo e tinha que ter contratado sim, concordo. Mas não é todo time que é ruim porque perdeu um jogo. Agora, a zaga é fraca. Kaká não dá para ser titular no clássico. Pelo amor de Deus. David Souza, clássico se joga, clássico se vive, clássico se ganha. Clássico é entrega, clássico é guerra, raça. Não é qualquer coisa, não é apenas um jogo. Concordo com você, David Souza. Você viu que quando é membro vai pro ar, né? O David Souza é membro, aparece esse símbolozinho aqui, diferente, por isso vai pro ar. Josenildo Falcão Negro. Silvinho, depois que assistiu o Benja, você apoia Augusto Melo porque ele não olha no olho do corintiano e mostra o celular e tudo que aconteceu na história da Vai de Bet e ele fechou o relatório da Ernest Young e sumiu. Mas eu não vi o Benja. Ontem foi o Tuma. O Tuminha. Entre outras coisas que o Tuminha disse é que eles estão aguardando, estão cobrando o Augusto desde o ano passado do tal do relatório da Ernest Young, que dos itens do contrato era investigar as diretorias passadas e os seus ex-diretores e família. Eu não tenho nada, hein? Não vai achar nada, meu. E eles estão cobrando do Tuma esse resultado e não veio até nada até agora. Eu não vi porque, como eu trabalhei no jogo, e lá no Morumbi não tem estacionamento, igual o estádio do Corinthians, a gente tem que ir no carro da rádio, todo mundo junto. A gente saiu às 3 da tarde lá da rádio, ou seja, eu tive que sair às 2 da tarde da minha casa, não deu para ver o programa. Por isso que eu não vi. Isa Bastos, bom dia, Bela e Silvinho. Fala. Então, lê aí, prioridade a pergunta. Mesmo não tendo tão bom dia assim, vários jogadores decepcionaram ontem, mas as modificações que o Romão fez também prejudicou muito. Inadmissível perder da forma que foi. Cara, ele ter colocado o Martinez no lugar do Alex Santana piorou muito o time. Tanto que depois ele tirou o Ranieri e colocou o Romero. Ele refez a alteração. Quando o cara altera e depois ele refaz, é porque ele viu que fez merda, né? Então ele ter colocado o Martinez no lugar do Alex Santana piorou o time. Mas teve uma explicação que eu falei, que foi o cartão amarelo. Ele tirou o cartão amarelo. Tirou o jogador com cartão amarelo. Mas daí ele deixou 2 jogadores de mais marcação, né? O Ranieri e o Martinez. E realmente o time piorou. Tanto que aí ele tirou o Ranieri, deixou só o Martinez na marcação e colocou o Romero. Então ele poderia ter tirado o Alex Santana e colocado um jogador mais avançado. Mas aí eu não vou culpar o Ramon e o Emiliano, porque não tinha como saber. Eu me coloco no lugar do cara. Se eu tiro o Alex Santana no intervalo, eu ia pensar no Martinez também. Eu não ia pensar em outro jogador. Eu ia pensar no Martinez. Eu não ia imaginar que o time ia piorar. Fala, Augusto. Paulo, além da derrota de ontem na Copinha, por que o Corinthians vem tendo tanta dificuldade com o rival?
Cara, tivemos um primeiro tempo muito bom, era para matar o jogo, cara. Infelizmente não deu certo. E chegou o segundo tempo, a gente imaginava que ia ser melhor. Isso faz parte. Deu um branco aí, teve alguns erros, enfim, já consertamos. Quarta-feira tem um jogo aí. São Paulo foi melhor no segundo tempo, mereceu, cara. Faz parte. Presidente, 6 gols tomados, o Corinthians começa a acender a luz de alerta sobre a zaga? Cara, imagina, a gente tem um elenco muito forte, é o que eu falei, cara. Teve várias situações. Se faz o primeiro gol também, poderia ser o resultado do outro. 3 para nós também. Isso faz parte, futebol é isso, cara. Um erro às vezes atrapalha tudo. Você acha que não precisa de mais um zagueiro, Corinthians ou Augusto? Ir no mercado? Não, nós temos ali zagueiro, tem o Tchoca aqui. Pô, tá numa ascensão muito grande. E outra, começo, ainda a gente também tá num começo, ainda bem que foi agora. Ainda estamos lá no topo da tabela, que essa é a nossa intenção, e pode ter certeza, o corintiano. Fica tranquilo, a gente vai brigar por título. Presidente, o quanto te incomoda esse tabu que foi falado agora na pergunta anterior e essa mais uma derrota para o São Paulo? A gente também estava com um tabu de 13 vitórias, a gente não está preocupado com isso não, a gente está preocupado em somar, cara. Tem dia que você vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você não vai jogar bem, vai fazer 3 pontos, tem dia que você vai jogar bem, vai perder, como aconteceu no primeiro tempo, que era para matar o jogo. Demos azar, se a bola entra também virava tudo. E o futebol é isso, cara, faz parte. O Corinthians tem caixa para ir pro mercado? Não, cara, se tivesse eu tava... O Corinthians teve caixa para renovar e manter. A gente, que era a minha promessa, que era o que eu mais queria, era manter o elenco, é manter essa equipe. E conseguimos manter, renovei o contrato de todo mundo, recusei algumas situações para manter esse elenco, para a gente ter um time realmente entrosado e competitivo para disputar títulos. Presidente, qual o novo valor do novo patrocínio do Corinthians? Acho que amanhã ou terça está divulgando, mas o valor é excepcional. É o dobro do que se era antes, que é o que eu venho fazendo. No mínimo, todos os patrocínios que eu trago está sendo dobro, triplo, até muito mais do que isso. Como eu tirei um patrocínio aqui de 17, botei de 109. Como eu tirei um de 200, botei de 330. Como eu tirei a televisão, por exemplo, a maior parceria da televisão, um bi 150, enfim. E esse agora também, é mais que o dobro do que estava antes. E você imagina o Corinthians bem, como está agora. Imagine se essas pessoas deixassem a gente trabalhar em paz. Presidente, ainda falando agora sobre a parte política, o Tuma deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, disse que ele é seu amigo, mas às vezes você viaja, quando diz que Deus te colocou no cargo e na verdade foram sócios e tudo mais. Você confia nas palavras dele? Cara, ele deve ser ateu. Se ele não confia em Deus, eu confio. Se eu estou aqui, eu sou predestinado. E quem me colocou aqui foi Deus, não foi ele. Isso tudo tem o dedo de Deus. Primeiro que ele não é meu amigo, que eu não frequento a casa dele, na casa dele. É o contrário. Quem elegeu ele foi eu. E ele está me traindo. Ele não está me traindo, ele está traindo o Corinthians. Ele está pedindo para vocês ir nos programas, ele está pedindo para vocês dar entrevista para ficar manchando a imagem do Corinthians. Enquanto ele está preocupado em manchar a imagem do Corinthians, eu estou preocupado em trazer receita para tirar o Corinthians dessa situação. É isso que ele deveria fazer. O que eles querem é dar um golpe e tomar a cadeira na mão grande. Ele não vai fazer isso. Esses caras nunca fizeram nada pelo Corinthians, eles estão lá há anos e nunca ganhou uma eleição. E eu vim lá de baixo, como eles falaram, vocês vão ver a palavra dele, o que ele falou essa semana vai ser divulgado muitas coisas, vocês vão ficar assustados com o que ele falou, com o que ele vem falando. Que tipo de coisa, Augusto? Vocês vão saber durante... Mas qual que é o tom? Você já pode antecipar pra gente, pro torcedor saber? Avisando todo mundo, a gente é ralé ali, a gente... Por que eles nunca ganharam nada? Se eles são maioral, o que ele fez pro Corinthians até hoje? Vê o passado dele aí, quando ele saiu do Corinthians, do Pacaembu, vê o passado desse... Essa semana vai ter uma atualização nesse sentido? Vai ter uma atualização em tudo, cara, a gente não aguenta mais isso, cara, tá o clube todo, tá a opinião pública pedindo pra esse cara sair do conselho, ele não tem mais capacidade, ele não tem moral, ele já contaminou todos esses processos, sabe? Ele mesmo advogou por causa própria do conselho, ele já mostrou a parcialidade dele, querendo tirar a gente na força, ele mesmo pegou o celular dele, filmou, declarou, sem dar chance pra gente, criou um tumulto lascado, cara... Como é que um cara desse pode presidir um conselho do Corinthians, cara? Como é que um cara desse pode presidir o nosso conselho, um conselho forte, um clube forte? Mas a gente tem conselheiros responsáveis, cara, porque eles sabem, eles vão ser responsáveis por qualquer coisa que aconteça. Você está dizendo que ele tem um interesse muito... É interessante o que o Augusto está falando do Tuma, falou que vai ter novidades essa semana, né? O velho vai ter novidades essa semana, né? A velha frase do Augusto. Eu só acho que depois de um clássico, a gente fica falando de Tuma, Augusto, é meio chato. A gente tem que falar do jogo, né? Outro dia a gente fala mais disso aí. Mas vocês viram o que ele falou, né? Quando perguntaram de reforços, de zaga, ele falou, a gente não tem caixa. Ele foi bem honesto, né? Porque das outras vezes ele falava, não, se pintar alguma coisa aí e tal, ele foi bem honesto. Ele falou, a gente conseguiu manter o time, foi o que a gente conseguiu contratar ninguém. Foi bem honesto nessa parte aí. O Corinthians não vai conseguir contratar ninguém, segundo o próprio presidente.
É o que tem para hoje. É o famoso é o que tem para hoje.